Fala, gurizada! Depois da catástrofe que foi a 8ª rodada, agora nós vamos tentar a recuperação na 9ª, com um robozinho novo, uma nova IA, o MP2, e já largando bem porque os resultados ali daquela partida retardatária foram tops. Já vamos lá, vamos lá! Bom, vamos começar pela partida retardatária que tinha ficado para trás, mas que aconteceu agora da 5ª rodada. Vamos subir lá rapidão para ver a 5ª rodada. 5ª rodada, Atlético Paranaense e Botafogo. Essa partida foi 4-1 para o Atlético Paranaense e os dois, o MP1 e o MP0, haviam apostado em 2-1 para o Atlético Paranaense. Acertaram até a quantidade de gols que o Botafogo fez, com uma odd de 1,9. Com isso, com este resultado, nós conseguimos uma coisa muito boa. Elas botam 190 na conta, gastaram mais 100, então elas, no acumulado, elas melhoraram o seu resultado, recuperaram R$90 dos seus prejuízos da 8ª rodada. Um bom presságio para essa 9ª rodada. Mas o que nos importa realmente é como vai ser a 9ª rodada. E estão aqui as previsões. Aqui nós temos os resultados, as previsões das 3 IAs. Tanto da nova quanto das duas que já existiam antes. Vamos olhar partida por partida e ver como as novas configurações vão funcionar. Não mudei praticamente nada no MP0 e no MP1, são umas pequenas configurações que inclusive alteraram os percentuais de confiança, mas em essência o MP0 e o MP1 continuam os mesmos. O MP2 é uma IA nova com parâmetros diferentes matemáticos do MP0 e do MP1, porque justamente esse é o laboratório. Eu descobri qual mecânica funciona mais com a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro. As lógicas matemáticas são diversas, embora tenham uma base similar, e eu vou encontrar qual é a que melhor acerta nesse balaio de gato que é o futebol brasileiro. Começamos então com Botafogo e Mirassol. Nessa daqui, apesar dos resultados não tão bons do Botafogo, né, recentes, as 3 acreditam que o Botafogo vence por 2-1 o MP0 com 20% de confiança, 2-1 também o MP1 com 15% de confiança, e já o MP2, o novato, diz que o Botafogo vai vencer por 2-0 com 15% de confiança também. A odd para os 3, já que os 3 apostam no mesmo resultado no fim das contas, é 2,15. É isso que eles botam no bolso se realmente o Botafogo venceu o Mirassol. Próxima partida, Internacional e São Paulo. Aqui nós começamos a ter alguma diferenciação de uma para outra. O MP0 acredita que o São Paulo vence por 1-0, com 15% de confiança. Já o MP1 diz que vai ser um empate em 1-1. E o MP2 está junto com o MP0, diz que o São Paulo vai ganhar por 1-0. As confianças são 15%, 16% e 14% respectivamente. Se o São Paulo vencer, o MP0 e o MP2 vencem com uma odd de 3,3, e o MP1, se eles empatarem, pega uma odd de 3,2. Próxima partida, Bahia e Atlético Paranaense. Nessa partida, o MP0 diz que vai ser um empate de 1-1 com 18% de confiança. O MP1 concorda, diz que vai ser um empate de 1-1 com 16% de confiança. Já o MP2, olha que interessante, varia muito os resultados de um para o outro. Diz que o Bahia vai vencer por 2-1 o Atlético Paranaense. Olha só, o Atlético Paranaense acabou de vencer por 4-1 e o MP2 acredita que o Bahia vence por 2-1, com 14% de confiança. As odds ficam 3,5 para os dois que dizem que é empate e 1,83 para o que diz que o Bahia vai vencer. Pelo jeito, o mercado, de uma forma geral, acredita mesmo que o Bahia vai ganhar no Atlético Paranaense, pela odd, né? Próxima partida, Cruzeiro e Vitória. O MP0 diz que vai ser um empate de 1-1. Aliás, o MP0 adora um empatezinho. 19% de confiança. Já o MP1 diz que o Cruzeiro vai vencer o Vitória por 1-0, com 14% de confiança, que é idêntico ao que o MP2 diz.
que o Cruzeiro e Vitória vai ser 1-0 para o Cruzeiro com 14% de confiança. A odd para o empate, caso o MP0 vença, é 3,7, para os outros dois é 1,55 se a vitória for do Cruzeiro. Coritiba e Vasco. MP0, o rei do empate, diz que vai ser 1-1, com 17% de confiança. Já o MP1 diz que o Vasco vence por 2-1, com 15% de confiança. Que é, de certa forma, o mesmo resultado do MP2, só que o MP2 diz que o Vasco vai vencer o Coritiba por 1-0, e não 2-1, que nem o MP1. E já bota uma confiança bem menor, 13%. Vitória do Vasco, para os dois que apostaram nisso, dá 2,8 de odd, enquanto o empate, se acontecer, dá 3,2 de odd. Fluminense e Corinthians. O MP0, para não sair do seu padrão, diz que vai ser um empate de 1-1. 21% de confiança ainda. Já o MP1 e o MP2, ambos acreditam que vai ser 1-0 para o Fluminense. Confiabilidade de 15% e 16% respectivamente. Se o empate acontecer, o MP0 pega uma odd de 3,1, a vitória do Fluminense dá 1,9 de odd. Santos e Remo. Todas as três dizem que o Santos vai vencer, mas o MP0 e o MP1 dizem que vai ser por 2-1, e já o MP2 diz que o Santos vence por 1-0. A confiança é 23%, 15% e 16% respectivamente, e a odd é 1,53, já que os três apostam no mesmo resultado. Chapecoense e Atlético Mineiro. MP0 diz que vai ser um empate de 1-1, com 20% de confiança, que é também o que o MP1 diz, também que vai ser um empate de 1-1, com 17% de confiança, mas já o MP2 não acredita nisso, acredita que o Atlético Mineiro vence na casa da Chapecoense por 1-0, com uma confiança de 14%. Se acontecer o empate, os que apostaram nisso ganham uma odd de 3,2, e se acontecer a vitória do Atlético Mineiro, a odd é 2,45 para o MP2. Penúltima partida, Palmeiras e Grêmio. Essa daqui é a única unanimidade entre os três. Todos os três acreditam que vai ser Palmeiras 2-1. A confiança é 24% do MP0, 16% do MP1 e 14% do MP2. Mas todos cravam o mesmo resultado. Se eu tivesse que apostar numa partida em resultado em cheio, seria nessa, porque três IAs com parâmetros diferentes chegaram na mesma conclusão. A gente sabe que matemática é diferente de futebol, pelo menos na precisão, mas é no mínimo interessante, né? A odd é 1,5, já que é o resultado mais provável que vai acontecer em todas as previsões aqui de qualquer um dos robôs. E a última partida é Bragantino e Flamengo. Os três acreditam que o Flamengo vence o Bragantino. O MP0 diz que ele vai vencer por 2-1, igual ao MP2. A confiança do MP0 é 26% e já a do MP2 é 15%. E já o MP1 diz que o Flamengo vence o Bragantino por 2-0 com 15% de confiança. A odd é 1,9, já que todos apostam na vitória do Flamengo. No fim dessa rodada, eu vou apurar os resultados e nós vamos ver como que vão ficar o saldo total, né? O MP0 está negativo, o MP1 ainda está positivo e o MP2 é o estreante. Vamos ver os resultados, comparar e ver quanto dinheiro cada uma dessas IAs teria ganho ou perdido se apostasse R$100 em cada partida, desde a primeira rodada que elas começaram. No caso do MP2 é nessa mesmo, mas a gente vai poder ir apurando isso ao longo do campeonato e se divertindo com isso, vendo se os apostadores tivessem colocado fichas do jeito certo. Porque a única forma que essas IAs podem funcionar é apostando em todas as partidas. Se a pessoa escolhe uma partida para apostar, ela está jogando de forma muito aleatória. A matemática para isso daqui dar certo teria que ser realmente nas 10 partidas, porque as previsões, na teoria, quando estiverem realmente apuradas, elas vão acertar sempre a maioria dos jogos. Então não tem como não ter lucro, mas não tem como saber qual jogo precisamente que vai acertar. Nós tivemos uma grande zebra, por exemplo, na rodada anterior. Então, a lógica matemática aqui para que essas apostas desses robôs funcionem é realmente eles têm que apostar em todas as partidas, e é isso que nós vamos fazer até o fim e vamos ver se elas vão lucrar ou se elas vão cair no prejuízo. Esse é o grande experimento, essa é a grande diversão, e é
esse é o meu desafio, que é chegar no cálculo matemático que realmente resolve, ou pelo menos chega mais perto de resolver, o nosso intrincado Brasileirão. Espero que vocês me acompanhem. Fico muito grato por todo o apoio, todo o comentário, joinha, todas essas coisas de YouTube que vocês puderem fazer. O meu trabalho é um trabalho precisamente acadêmico e sempre eu digo, nunca apostem no que vocês não têm. Apostar é só uma coisa para ser feita quando se tem dinheiro a perder. Não é meio de ganhar, de ficar rico nem nada do tipo. É muito mais um hobby, certo? Então é isso. Agradeço. Até uma próxima. Valeu!